Aos 80 anos, o cowboy de voz grave ainda trabalha sem parar. Nunca diminuiu o ritmo. A sua carreira só atingiu o auge depois dos 70 anos, quando ganhou o seu primeiro grande prêmio aos 78. Mas por detrás deste sucesso esconde-se dor. O seu pai morreu acreditando que iria fracassar. A sua filha atacou violentamente a sua esposa. A sua vida familiar foi destruída. Apesar de ter curado a sua família anos mais tarde, carrega estas cicatrizes. O homem que interpretou Bullies no ecrã enfrentou as suas batalhas mais difíceis em casa, onde nenhum guião conseguiu salvá-lo. Sam Elliott nasceu a 9 de agosto de 1944, em Sacramento, na Califórnia. A sua família tinha fortes raízes no Texas. A sua mãe, Glynn, já foi campeã estadual de mergulho e mais tarde tornou-se professora. O seu pai, Henry, trabalhava para o Departamento do Interior, no rastreio de animais perigosos. Não eram pessoas de Hollywood. Eram duros, gostavam da vida ao ar livre e tinham orgulho nisso. Sam cresceu no bairro de Hollywood Park, onde o pai mantinha begônias numa estufa no quintal. Eram frequentadores assíduos da feira estadual. Sam chegou a cantar no coro da igreja antes de conseguir compreender completamente as palavras. Quando era criança, na década de 1950, Sam teve o tipo de infância com que a maioria dos rapazes apenas sonhava. Andava de bicicleta do William Land Park até o Rio Sacramento, metendo-se em sarilhos inofensivos e correndo para casa ao pôr do sol. Graças ao trabalho do pai, acompanhou-o nas viagens para o interior da Sierra Nevada. Pescavam em riachos frios nas montanhas e caminhavam por trilhos remotos em locais como Wentworth Springs e o rio Rubicon. Estas viagens deram a Sam uma ligação com a natureza. Não foi apenas divertido, moldou-o. Esta ligação tornou-se mais tarde a alma dos cowboys que ele interpretaria no ecrã. Mas tudo mudou quando Sam fez 13 anos. O seu pai conseguiu um novo cargo e a família teve de se mudar para Portland, no Oregon. O Sam não queria ir. Sacramento era o seu mundo inteiro. Mesmo assim, transportou consigo o seu amor pela vida ao ar livre, mesmo enquanto tentava adaptar-se a um novo lugar. Foi por volta dos 9 anos que a vida de Sam sofreu outra reviravolta. Passava as tardes de sábado a ver filmes com a irmã, ficção científica, westerns e séries antigas. Um dia, disse-o simplesmente em voz alta. Ele queria ser ator. O pai dele não reagiu bem. Achava que representar era uma tolice. Uma utopia. Ele disse a Sam, as tuas hipóteses são mínimas. Esse comentário pegou. Durante anos, isto criou uma guerra silenciosa entre eles. Mas Sam não parou de representar. Continuou a fazer peças na escola. No Lee Soo interpretou Big Jewel em Guys and Dolls no Clark College. Um jornal local elogiou a sua prestação, dizendo que deveria tornar-se um profissional. Aquela frase acendeu-lhe uma chama. Talvez não tivesse a mínima hipótese, mas ia tentar. Depois veio a tragédia. Em 1962, pouco depois de Sam se ter formado no liceu, o seu pai morreu de ataque cardíaco. Nunca fizeram as pazes. O seu pai nunca o viu ter sucesso. Essa dor não passou. O Sam disse que me mata falar sobre isso. Mas isso não o destruiu. Isso empurrou-o. Logo após o funeral, abandonou a faculdade. Ele não vagueou. Ele concentrou-se mais. As dúvidas do pai tornaram-se combustível. Cada vez que alguém lhe dizia que não, ele lembrava-se daquela fala sobre a bola de neve. Em 1966, Sam juntou-se à Guarda Aérea Nacional da Califórnia. Tornou-se chefe de carga, responsável por equilibrar cargas em aviões militares. Era um trabalho de alta pressão. Serviu 6 anos. Durante o dia, tratava da logística das aeronaves. À noite, ia para aulas de representação. Trabalhava 12 horas e ainda aparecia para ensaiar. Esta mistura de disciplina e fome definiu-o. Nunca viu combate, e isso perseguia-o. Mais tarde, disse que se sentiu culpado. Esta culpa acrescentou profundidade aos papéis militares que viria a interpretar mais tarde, especialmente em Nós Éramos Soldados. Em 1967, Sam chegou a Los Angeles. Tinha $100 e dormia no carro. Enfrentou 87 rejeições no seu primeiro ano. Os agentes de casting não sabiam o que fazer com um tipo de 1,88M que parecia um pregador cowboy. Trabalhava na construção civil por $1,25 por hora e aparecia nas audições com pó ainda nas botas. O seu primeiro trabalho no cinema foi como figurante em The Way West por $50. Apenas um dia no set. Sem filas. Mas em 1968, teve sorte. O realizador Leo Penn deu-lhe 3 falas num programa de tribunal chamado Judge for the Defense.
3 linhas. Foi só isso que precisou. Os produtores reescreveram a cena para manter a voz dele. O seu barítono, que antes o segurava, começou finalmente a abrir portas. Anos mais tarde, seria segurado por $1 milhão. Estes primeiros papéis não o tornaram rico. Em 1968, ganhou apenas $3.800, cerca de $33 mil atualmente, mas estava a construir uma reputação. Os realizadores começaram a reparar no seu visual, na sua voz, na sua presença. M. The Way West. O realizador pediu-lhe que ganhasse 15 quilos de músculo. Sam acordava todos os dias às 5 da manhã e levantava pesos. Quando fez audições para Gunsmoke, até baixou a voz em 12 Hz para conseguir o papel. As notas de elenco dessa época chamavam-lhe Walking Testosterone e John Wayne's Ghost. Mesmo assim, ainda enfrentou resistência. Um produtor troçou certa vez do seu serviço militar, chamando-lhe Brincar aos Soldados. Quase o fez desistir, mas também o deixou mais determinado. Jurou que nunca interpretaria um soldado ou um cowboy sem dar tudo de si, porque para ele não era só representar. Foi pessoal. É difícil de acreditar, mas Sam Elliott e a sua futura mulher, Catherine Ross, contracenaram no mesmo filme, sem nunca se terem conhecido. Em 1969, Elliott interpretou um jogador de cartas sem nome na cena inicial de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Acabou de assistir a Robert Redford mostrar as suas habilidades de tiro. Entretanto, Ross tinha um dos papéis principais. Estiveram na mesma produção, talvez até perto do mesmo set, mas os seus caminhos nunca se cruzaram. Só se viriam a conhecer verdadeiramente em 1978, quase uma década depois, quando contracenaram juntos no clássico A Spooky Thriller, filmado em Londres. O início da carreira de Sam Elliott não foi o que as pessoas esperavam. Não era o cowboy bigodudo desde o início. Na verdade, o seu primeiro papel principal foi num filme de terror sobre sapos. O filme chamava-se Frogs e foi lançado em 1972. Elliott interpretou um fotógrafo de vida selvagem preso numa ilha onde a natureza se vira contra os humanos. O filme estreou a 23 de março na Flórida e arrecadou $458.392 em apenas 38 cinemas nos primeiros 17 dias. Nada mal para um eco-horror de baixo orçamento. Os críticos não foram meigos. O Rotten Tomatoes tem 26%, o Metacritic 51%. Mas Elliott destacou-se. Uma crítica até brincou dizendo que os sapos não foram os responsáveis pela matança, mas ainda assim elogiou a prestação calma e realista de Elliott. Estranhamente, o filme nunca foi lançado. Apareceu no Svengoolie da MTV em 2022. Para um filme sobre natureza assassina, foi um início surpreendentemente forte, mas Elliott não saltou para a fama. Subiu lentamente, uma aparição na TV de cada vez. Em 1969, no mesmo ano em que contracenou como figurante em Butch Cassidy, conseguiu um papel em Judd and the Defense. Depois veio uma série de aparições em programas de faroeste, como Lança, onde interpretou várias personagens. Isto levou-o ao papel recorrente como Doug Robert em Missão Impossível durante a temporada de 1970-71. Em 1972, apareceu em Gunsmoke e também fez anúncios de cerveja como cowboy para Falstaff. Lentamente, as pessoas começaram a reconhecê-lo não como uma estrela, mas como alguém que pertencia ao ecrã. O seu grande sucesso na TV aconteceu em 1975 com I Will Fight No More Forever, um filme histórico sobre a tribo Nez Perce. Esta prestação ajudou a conseguir um papel principal no ano seguinte em Once an Eagle, ao lado de Amy Irving e Melanie Griffith. Pouco a pouco, a sua imagem foi ganhando forma. Não foi só a representação. O visual de Elliott destacava-o, alto, magro, com um rosto que combinava com a vida selvagem. Tinha 1,98. Era magro, mas forte, e já tinha o aspecto de um cowboy clássico. Os agentes de casting perceberam. Mesmo antes de o bigode farto se tornar a sua imagem de marca, as pessoas já sabiam que tinha a aparência adequada. A sua voz era outra arma secreta, profunda, lenta e suave. Isso fez com que até os seus papéis mais pequenos parecessem importantes. Em meados da década de 1970, Elliott não era apenas um ator, era um símbolo do velho oeste americano. Depois veio o Lifeguard em 1976. Esse foi o papel que realmente o apresentou ao público.
interpretou Rick Carlson, um nadador salvador de praia de 32 anos que não queria desistir da sua vida simples por um trabalho mais sério. O filme custou apenas $900 mil para ser feito, mas arrecadou $5,4 milhões nas bilheteiras. Essa foi uma grande vitória. O que tornou o papel ainda mais pessoal foi a experiência de vida real de Elliot. Os pais dele eram nadadores salvadores, e ele também. Isso acrescentou uma camada de verdade à sua performance. A Paramount adiou o lançamento do filme em um ano e, durante esse período, Elliot recusou todas as ofertas de TV, esperando que Lifeguard o lançasse no mundo do cinema. Os críticos esperavam um filme sobre uma festa na praia, mas encontraram algo mais profundo. O seu caráter calmo e pensativo tornou-se um padrão ao qual regressaria mais tarde em Roadhouse e O Grande Lebowski. Foi também nesta altura que o destino trouxe Catherine Ross de volta à sua vida. M. The Legacy. Interpretaram papéis românticos. Faíscas no ecrã transformaram-se em romance na vida real. Ross ainda estava casado quando se conheceram, e Elliot estava solteiro aos 34 anos. Uma vez, brincou dizendo que no set de Butch Cassidy. Ele era apenas uma sombra na parede, e ela estava a perseguir o diretor de fotografia do filme. Mas agora as coisas eram diferentes. Depois de The Legacy terminar, Ross divorciou-se do marido em 1979. 5 anos depois, ela e Elliot casaram-se e tiveram uma filha, Cleo Rose. Ao contrário dos seus 4 casamentos anteriores, todos os quais terminaram em menos de 5 anos, este durou. Na verdade, ela ainda continua, mais de 40 anos depois. No início da década de 1980, Elliot abraçou totalmente o mundo ocidental na TV. Em 1979, juntou-se a Tom Selleck para The Sacketts, uma minissérie baseada num romance de Louis L'Amour. Elliot interpretou Tel Sackett, o mais velho de 3 irmãos, em busca de uma nova vida após a Guerra Civil. Foi filmado no Colorado, Arizona e Califórnia e tornou-se um sucesso entre os fãs do gênero. Em 1982, Elliot e Selleck voltaram a reunir-se para The Shadow Riders, outra adaptação de L'Amour. Desta vez, Elliot interpretou Dal Traven, um ex-soldado confederado que tenta salvar a sua família raptada. Ross também teve um papel, marcando a primeira vez que ela e Elliot trabalharam juntos desde que se apaixonaram. Estes filmes de western ajudaram Elliot a adotar a identidade de cowboy a que antes resistia. Mas com profundas raízes no Texas, tinha até um parente que lutou no Álamo. Parecia uma combinação natural. Depois veio The Yellow Rose em 1983. Elliot interpretou Chance Mackenzie, o filho ilegítimo de um rico agricultor. Foi um papel ousado num grande palco. O programa teve uma audiência elevada no início, com 16,1 milhões de espectadores a assistir à estreia. Mas a audiência logo caiu. No final, ficou em 9º lugar no geral. E a NBC cancelou o programa após apenas 22 episódios. Mesmo assim, deixou a sua marca. A música tema, interpretada por Johnny Lee e Lane Brody, alcançou o 1º lugar na tabela de música country da Billboard, e o programa teve tantos seguidores que a NBC reexibiu toda a série em 1990. Para Elliot, o papel foi mais um lembrete de quão poderosa era a sua presença no ecrã. Mesmo que o programa não tenha durado, as pessoas lembraram-se dele. Sam Elliott não deveria ter feito audições para Mask. Estávamos no início de 1985. E ele estava no Hawaii, acabado de chegar da lua de mel com Catherine Ross. Quando surgiu a chamada para fazer audições para o filme, disse que não. Queria aproveitar as férias, mas Ross tinha outros planos. Ela ligou discretamente para o agente dele pelas costas e disse: "Vou levá-lo até lá." Aquele movimento mudou tudo. Elliot voltou, fez o teste de ecrã e conseguiu o papel de Gar, um motociclista de coração mole. Interpretou o namorado leal da personagem de Cher e uma figura paterna para um adolescente desfigurado. Não era um cowboy nem um soldado. Era algo mais profundo. Os críticos notaram. Mask provou que Elliot conseguia demonstrar carinho, dor e amor sem perder a coragem. Foi o início de um novo capítulo na sua carreira. Esse mesmo capítulo estava a abrir-se na sua vida pessoal. A 1 de maio de 1984, Sam casou com Catherine Ross. Foi o seu 5º casamento. Foi o primeiro dele. Conheceram-se em 1969 no set de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Mas foi um breve encontro. 9 anos depois, voltaram a encontrar-se durante as filmagens de The Legacy. E desta vez, o relacionamento durou. Poucos meses depois de se terem casado, nasceu a sua filha Cleo.
a 17 de setembro de 1984. Assim, quando Mask foi lançado, Elliot estava a conciliar a tarefa de mudar fraldas com papéis no cinema. O homem que construiu a sua carreira com base na resistência silenciosa estava a aprender o que significava cuidar de uma família. Hoje, estão casados há mais de 40 anos e, quando questionado sobre o segredo, Elliot respondeu simplesmente: ultrapassas os problemas. Você não foge a isso. A sua carreira tomou outro rumo no final dos anos 80. De 1987 a 1989, Elliot interpretou papéis de ação. Primeiro veio Beleza Fatal, onde contracenou com Whoopi Goldberg. Foi corajoso, rápido e mostrou que Elliot sabia lidar com dramas policiais. Em 1988, interpretou um polícia da divisão de narcóticos em Shakedown, um tenso thriller com Peter Weller. Roger Ebert chamou a Elliot Ford, nada subtil, mas convincente. Realizado com $6 milhões, o filme arrecadou $10,1 milhões. Não foi um sucesso estrondoso, mas o suficiente para manter o ritmo. Depois veio Roadhouse em 1989. Era barulhenta, violento e cheio de atitude. Patrick Swayze era a estrela, mas Elliot manteve-se firme. Com um orçamento de $15 milhões, o filme arrecadou $61,6 milhões no mundo inteiro. O seu cabelo comprido, voz grave e o seu jeito "não te metas comigo" transformaram-no num ícone de culto. No início dos anos 90, Elliot regressou à TV, mas desta vez com prêmios em vista. Em 1991, co-escreveu e protagonizou Conaga, um western baseado num romance de Louis L'Amour. Não era apenas mais uma história de cowboys. Trabalhou no argumento, produziu o projeto e atuou ao lado da sua esposa. Este investimento pessoal valeu a pena. Recebeu uma nomeação para o Globo de Ouro e o filme ganhou um prêmio Bronze Wrangler pela sua narrativa autêntica de faroeste. 4 anos depois, em 1995, interpretou Wild Bill Hickok em Buffalo Girls. O elenco estava lotado. Angelica Houston, Melanie Griffith e Elliot deram verdadeiro peso ao seu papel. A minissérie recebeu 11 nomeações para os Emmy, e Elliot recebeu a sua primeira nomeação para melhor ator secundário. Provou que era capaz de contar uma história tanto no grande como no pequeno ecrã. Depois, em 1998, fez algo inesperado. Entrou num filme onde pistas de bowling, tapetes e sonhos estranhos dominavam a história. O Grande Lebowski não era sobre cowboys, mas Elliot fazia de estranho. Narrou o filme com uma voz calma e filosófica que enquadrou o caos em torno do sujeito. Ficou no ecrã apenas por alguns minutos, mas as pessoas lembraram-se de cada palavra. Por vezes há um homem. Bem, ele é o homem para o seu tempo e lugar. Esta frase tornou-se icônica. Os irmãos Coen sabiam exatamente o que estavam a fazer. Deram a Elliot uma vantagem mítica. Pat Anger, Pat Bauman, Pat Fantasma. De repente, o público mais jovem que nunca tinha visto Tombstone ou Conaher sabia exatamente quem ele era. A sua voz tornou-se a sua maior arma nos anos 2000. Profundo, rico e inequivocamente americano, Elliot começou a narrar campanhas que chegariam a milhões. Em 2008, tornou-se a voz do Smokey Bear, Adequado, uma vez que ambos fazem anos no mesmo dia, 9 de agosto de 1944. Assumiu também a famosa carne de bovino, É o que há para o jantar, acrescenta, substituindo Robert Mitchum. Coors contratou-o em seguida. Depois, os caminhões Ram. A sua voz já não era apenas parte de um personagem. Tornou-se a marca. Até as crianças o reconheceram de filmes de animação como Barnyard, onde interpretou Ben, a vaca, e cantou I Won't Back Down. Ele não precisava de ser visto para ser recordado, mas não terminou de cavalgar em direção ao pôr do sol. Em 1998, regressou ao gênero western como The High-Low Country. Interpretou Jim Ed Love, um poderoso agricultor que simboliza o fim da vida de cowboy numa pequena cidade. A sua personagem não era má, apenas parte de um mundo em mudança. Depois, em 1999, voltou a ser um herói. Sabes o Meu Nome? Contou a história verídica de Bill Tillman, um lendário polícia. Elliot produziu e protagonizou. Completou o ciclo. Voltou às estradas poeirentas e às lutas morais, mas com mais peso, mais alma e mais comando do que nunca. Em 2000, Elliot deixou o Oeste para trás, pelo menos por um momento. A 9 de abril, apareceu em Failsafe, um drama de TV a preto e branco passado durante a Guerra Fria. Com George Clooney,
Harvey Keitel e Walter Cronkite apresentarem o espetáculo foi um grande acontecimento. Elliot interpretou o congressista Russ Cobb. Foi sério, tenso e muito político. No mesmo ano, entrou em The Contender, um filme sobre a primeira mulher nomeada para vice-presidente dos Estados Unidos. Foi um negócio duro, intenso e cheio de acordos secretos. Elliot desempenhou um papel secundário que deu à história coragem e realismo. Duas histórias políticas muito diferentes. Uma mensagem poderosa. Este gajo sabia interpretar mais que cowboys. Sam Elliott já era um rosto conhecido nos westerns, mas em 2003, algo inesperado aconteceu. Entrou no mundo dos filmes de super-heróis interpretando o General Thunderbolt Ross em Hulk. Não era um papel qualquer. Era um general de 4 estrelas. Um homem dividido entre o dever e a família, encarando Bruce Banner com uma fúria fria e controlada. O Sam nem leu o guião. Ele disse que sim porque queria trabalhar com Ang Lee. Era tanta a confiança que tinha no projeto. A sua voz, profunda e áspera como cascalho, encaixava perfeitamente no papel. Há uma cena em que ele diz a Bruce: "Sou o tipo que mandou o teu pai ser deitado fora e vou fazer o mesmo contigo." Esta fala não era apenas um diálogo. Foi um aviso. 4 anos depois, em 2007, voltou novamente ao mundo da banda desenhada, desta vez em Ghost Rider. Interpretou o Zelador, uma misteriosa figura de cowboy que guia a personagem de Nicolas Cage. Mais uma vez, Elliot trouxe calma, força e aquela voz. O público que só o via em filmes de western empoeirados via-o agora a cavalgar por paisagens infernais em chamas, e adorava isso. Depois veio 2009. Elliot fez uma breve aparição em Amor Sem Escalas, protagonizado por George Clooney. Interpretou um piloto chamado Maynard Finch. Foi apenas uma cena, mas deu origem a um filme que arrecadou 166,8 milhões de dólares e recebeu 6 nomeações para os Oscars. Mas, nesse mesmo ano, Elliot deu um passo em falso. Já ouviu falar sobre The Morgans? Parecia promissor no papel. Hugh Grant, Sarah Jessica Parker e Sam Elliott como o marido cowboy secundário. Mas o momento não podia ter sido pior. Estreou no mesmo fim de semana que Avatar. O filme arrecadou apenas 6,6 milhões de dólares no fim de semana de estreia e teve dificuldades em arrecadar 85,2 milhões de dólares em todo o mundo. O filme custou 58 milhões de dólares para ser feito. O público americano ignorou. Apenas 29,5 milhões de dólares vieram dos Estados Unidos, o que significa que a maior parte do dinheiro veio do estrangeiro. Foi um claro fracasso. Em 2015, Elliot tinha 71 anos, mas em vez de abrandar o ritmo, fez 2 grandes atuações. A primeira foi I'll See You in My Dreams. Interpretou Bill, um viúvo que leva a personagem de Blythe Danner a velejar e a faz sentir-se jovem novamente. Era Tranquila, terno e profundamente humano. O nome do barco era So What, e isso dizia tudo sobre a atitude da personagem em relação ao envelhecimento. Elliot mostrou ao público um lado seu que nunca tinham visto antes. Romantica, vulnerável e esperançoso. Mais tarde, nesse mesmo ano, Elliot emprestou a sua voz a um dinossauro. Em O Bom Dinossauro, de Pixar, interpretou Butch, um T-Rex com a arrogância de um cowboy. As crianças não o conheciam de Tombstone ou Roadhouse, mas conheciam aquela voz. Durante as entrevistas, Elliot disse que o filme o fez lembrar os antigos westerns. Falou sobre a paisagem ser tão importante como as personagens. Foi isso que fez com que o papel parecesse certo. Mesmo na animação, encontrou uma forma de trazer a fronteira selvagem de volta à vida. Depois, chegou 2017. Um papel que parecia ter sido escrito especialmente para ele. Porque o herói contou a história de Lee Hayden, um famoso ator de western que agora faz dobragens para molho barbecue. Está a morrer de cancro e a tentar consertar a sua vida antes que seja tarde demais. Brett Haley, o realizador, disse que escreveu o filme para Elliot. Tudo nele parecia pessoal. Lee estava preso na sombra da sua antiga fama, tal como muitos presumiram que Sam poderia estar. Mas Elliot foi rápido a dizer que Lee era um homem que arruinou a sua própria vida. Aquele não era o Sam. Sam Elliott esperou muito tempo para chegar o seu momento. Em 2018, aos 74 anos, recebeu finalmente a sua primeira nomeação para os Oscars. Isso veio do seu papel em A Star is Born, onde interpretou Bobby Mann, o irmão mais velho e empresário da personagem de Bradley Cooper. A sua voz era profunda e calma, como sempre.
Mas desta vez demonstrou uma dor latente. Os críticos adoraram o quão real ele parecia. Bradley Cooper também não assumiu este papel de ânimo leve. Treinou durante 4 meses só para soar como Sam Elliott. Ele estava tão sério sobre tornar o vínculo deles credível. Funcionou. Cada cena entre eles tinha peso, especialmente aquela em que lutaram. Não se tratava apenas da luta, foram anos de silêncio. Erros e arrependimentos a acontecer ao mesmo tempo. Estes pequenos momentos tranquilos tornaram o filme inesquecível. Elliott não tinha muitas cenas, mas não precisava delas. Venceu o National Board of Review Award e foi nomeado para quase todos os principais prêmios de representação desse ano. 3 anos depois, aos 77 anos, regressou ao tipo de papel que as pessoas sempre imaginaram para ele. Protagonizou em 1883, um western sobre uma viagem mortal através da fronteira americana. Sam interpretou Shay Brennan, um homem que tinha acabado de perder a mulher e a filha devido à varíola. Na primeira cena, ele próprio queimou os corpos. Ele também queria morrer, mas depois recebeu uma última missão: guia um grupo até Montana antes que a terra fosse destruída para sempre. Podia ver a dor nos seus olhos. A voz dele tremia o suficiente para lhe partir o coração. O papel trouxe-o de volta ao gênero onde a sua carreira começou. Mas, desta vez, de forma mais profunda. Já não era apenas o cowboy. Era a alma da história. Chegou então a noite de 26 de fevereiro de 2023. Sam Elliott subiu ao palco segurando um prêmio do Screen Actors Guild. Aos 78 anos, após 55 anos em Hollywood, considerou este o momento mais significativo da sua carreira. Derrotou nomes como Steve Carell, Evan Peters e Taron Egerton. Mas não se gabou. Na verdade, disse que nem tinha certeza se merecia isto depois de ver as outras atuações. É isso que Sam é, humilde até a medula. Também não se esqueceu do elenco. Há um pedaço disto para todos vós, disse-lhes. Tornou-se o segundo homem mais velho a ganhar o prêmio, provando mais uma vez que o seu melhor trabalho não surgiu quando era jovem. Isto aconteceu depois de uma vida inteira de experiência. Mesmo agora, aos 80 anos, Sam Elliott não abranda o ritmo. Em 2025, juntou-se ao elenco de Landman, outra série de Taylor Sheridan. Está novamente a contracenar com Billy Bob Thornton, tal como em 1883 e Tombstone. Há até rumores de que poderá regressar à franquia Roadhouse na próxima sequela da Amazon. Ainda faz trabalhos de voz também, desde Family Guy a anúncios da Ram Truck. É a voz do Smokey Bear e até fez anúncios políticos em 2024. Uma frase destacou-se: é tempo de ser homem e votar numa mulher. É assim que Nick se mantém relevante. Com voz rouca, acutilante e sempre em jogo. Mas nem tudo na vida de Sam Elliott foi assim tão pacífico. No dia 2 de março de 2011, algo assustador aconteceu em casa. A sua filha, Cleo Rose Elliott, atacou a sua mãe, Catherine Ross. Começou por ser uma briga. Então a Cleo disse à mãe: quero matar-te. Ela pontapeou um armário, cortou o fio telefônico com uma tesoura e magoou Ross 6 vezes no braço. Ross tinha 71 anos na altura. Foi a tribunal sozinha e conseguiu uma ordem de restrição, alegando que a filha era violenta desde os 12 anos. Cleo não teve permissão para chegar a menos de 100 metros dela durante semanas. A polícia tinha de estar lá se ela precisasse de alguma coisa da casa. Cleo sempre quis ser música. Tocava flauta e guitarra quando era criança, mas cantar era o seu sonho. O incidente mudou tudo. Depois de 2011, ela praticamente desapareceu dos holofotes. A sua carreira musical estagnou. A história perseguiu-a e ela ficou em silêncio durante anos. Mas de vez em quando ela mostrava sinais de cura. Em junho de 2023, publicou uma foto rara no Instagram de um dia normal. Não foi muito, mas pareceu um passo em direção à paz. O maior sinal de cura surgiu em 2018. Cleo apareceu na estreia de A Star is Born com os pais. Ficaram juntos. Surrender. Disse mais do que qualquer comunicado de imprensa poderia dizer. No dia de Natal de 2022, partilhou outra fotografia. Desta vez a fazer um puzzle com a mãe. Era simples, tranquilo e cheio de significado. Quando Ross fez 83 anos, no início de 2024, as pessoas repararam que a distância entre eles parecia ter desaparecido. Não importa o que aconteceu à porta fechada. Encontraram um caminho a seguir. Apesar de tudo isto, Sam Elliott e Catherine Ross nunca se separaram. Estão casados desde 1984, há 41 anos. Isto é raro para qualquer pessoa.
mas quase inédito em Hollywood. Conheceram-se durante as filmagens de The Legacy, em Londres. É engraçado que Elliot teve um papel em Butch Cassidy e The Sundance Kid, um dos primeiros filmes de Ross, mas nunca se conheceram durante as filmagens. Quando se casaram, foi o 5º casamento dela, mas o primeiro dele. A filha nasceu apenas 4 meses depois, logo após o casamento. Estavam em lua de mel no Havaí quando Elliot recebeu uma chamada. Teve a hipótese de fazer um teste para Mask com Cher. Ross encurtou a lua de mel para poder voar de volta. Esse papel mudou a sua vida. Ela sempre o apoiou, mesmo nos anos difíceis. Numa entrevista de 2015, Elliot explicou o seu segredo. Você supera a merda. Você não foge a isso.